Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria. Pessoal, meu nome é Ricardo, sou monitor da disciplina de contabilimetria e estamos aqui para a primeira monitoria do ano, né? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, os últimos foram ano passado, mas vamos lá. Sei que a gente está no clima de carnaval agora, muitos de vocês não vão ver esse vídeo agora, só posterior ao carnaval, né? Quem vai precisar, vai ter prova, enfim. E eu vou começar a resolução com vocês aqui da terceira lista, tá, pessoal? E por que eu não vou entrar em nenhum assunto específico? Eu vou começar de fato aqui a resolver questões. Porque a parte de conteúdo vocês vão ver basicamente com o professor. Se não, já viram, né? Então, a gente vai ver aqui a letra A e a letra B. São questões pequenas, tá? Mas vai levar um tempinho para eu explicar tudo para vocês como é que faz, tudo certo. É um pouquinho grande, mas vocês com prática vão fazer aí rapidamente, tá bom? Essa lista, depois, quando a gente tiver resolvido tudo, eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês, tá bom? Vou organizar tudo direitinho, porque ela tá meio desorganizada, e mando lá no grupo, tá bom? Obviamente vai ficar faltando alguma parte, porque o monitor Bruno, ele certamente vai fazer com vocês também as outras letras, tá bom? Então vai ser presencialmente, então recomendo aí que vocês, né, se façam presentes lá nas monitorias dele, que são muito boas, inclusive, muito melhores do que a minha, porque o bicho tem muito conhecimento, muito, quando eu digo é muito mesmo. Ele pode passar aí para vocês vários macetes legais para vocês estarem fazendo a prova ali e obtendo uma aprovação, tá bom? Eu também sei que talvez o professor não tenha dado ainda todos os assuntos dessa segunda unidade, certamente não deu ainda, né? Porque é um pouco mais extensa do que a primeira. Se vocês acharam a primeira extensa, essa segunda parte é um pouquinho mais, porque tem a violação das hipóteses. Então, ele normalmente começa ali, se eu não me engano, com inferência em regressão, que é muito parecido com inferência estatística normal mesmo, que a gente já viu em MQ2. Só muda ali que, na verdade, a gente vai fazer a inferência para os parâmetros, para os estimadores do beta, né? Ou seja, para o beta 1, normalmente é sempre para o beta 1, tá? Beta 1 chapéu. Mas, enfim, se vocês não viram, vocês vão ver também como é que faz aqui para fazer as questões, interpretar tudo direitinho, tá bom? Posteriormente também vem ali modelos com logaritmo, que também é muito tranquilo. O que é que muda, Ricardo, com modelos com logaritmo? Basicamente, pessoal, interpretação. Tá? A forma de calcular é a mesma. Você só vai ter que fazer log de algumas coisas ali, na verdade, que é o logaritmo neperiano ou natural. Tá bom? Deixa eu ver mais. Aí tem as variáveis dummy, que também vocês vão ter que ver ali a armadilha das dummies com várias categorias, enfim, várias coisas que também vocês vão precisar. E depois, posteriormente, é só a violação das hipóteses, principalmente a parte teórica, que é um pouquinho mais complicado. Porém, né, vocês estão em ótimas mãos, o professor é excelente, o monitor Bruno é excelente. E eu faço um pouquinho aqui, eu não sou tão bom assim não, mas eu acho que dá para entender aí. Quando eu estou afim de falar, né, eu falo bastante. Mas espero que vocês consigam compreender aí o que eu quero dizer, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos começar então. Vamos lá então, pessoal. Partindo aqui para a resolução, tá? A gente vai responder, como eu já falei, letra A e letra B, somente aqui nessa monitoria. Posteriormente, a gente resolve as outras aí, seja comigo, seja com o monitor Bruno, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 1. São duas questões, se eu não me engano, nessa lista, mas vamos lá. Vou ler aqui para vocês e a gente vai montar. Já está tudo montado, na verdade, né? Esqueci de falar isso, já está tudo feito. Então, eu só vou aqui, ó, clicando, mostrando, então marcando. Por que eu fiz isso, né? Porque facilita aí para todos nós, né? Facilita para vocês que estão vendo, facilita também para mim, porque vai ser uma monitoria mais rápida e vocês vão conseguir ver já as coisas prontas, né? Ou seja, caso tenham dúvida em algum ponto específico, vocês conseguem pular aí e já ver como é que faz, tá bom? Então vou ler aqui que eu já enrolei demais. Vamos lá. Existe a possibilidade de encontrar casos de firmas em que os CFO, tá? O que é o CFO, né? Chief Financial Officer, né? Responsáveis ali manipulam os demonstrativos contábeis. Beleza. Existe uma teoria apontando que o controle interno de uma firma pode afetar o comportamento de firmas que estão, de alguma maneira, conectadas entre si, tá? Ou seja, das firmas pares. O que ele diz aqui, né? O texto é um pouquinho grande, mas vamos lá. Ele está dizendo que existe a possibilidade de encontrar casos, né, de firmas em que esse Chief Financial Officer, tá? Eles são responsáveis por manipular essas demonstrações contábeis. Tá? E existe também, isso é uma possibilidade, tá, pessoal? Não quer dizer que existe, que aconteça de fato, é uma possibilidade. E ele fala posteriormente que é o seguinte: existe uma teoria que aponta que o controle interno das entidades, né, de uma firma, ela pode afetar justamente o comportamento dessas firmas que estão de alguma maneira, né, conectadas, né, que eles chamam aqui de firmas pares, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, se firmas pares gastam com controle interno, espera-se que haja menor manipulação do valor de uma firma. Então, para testar empiricamente, ou seja, na prática, essa teoria aqui, né, por trás, você coletou ali uma amostra aleatória, tá?
com dados dos preços de ações de firmas, sociedades anônimas, de gastos com controle interno dos pares dessas firmas, bem como uma medida de habilidade do CFO, que é o Chief Financial Officer, né, da firma. Variável contínua que realiza valores no intervalo de 0 a 10. Então ele já diz que tipo de variável é essa. Para que ele diz isso, né, pessoal? Ele diz que essa variável ela é uma variável contínua justamente por causa da interpretação do modelo com logaritmo. Por quê? Porque vocês sabem, certamente vocês já viram, se não viram, eu até posso mostrar aqui que eu tenho uma abinha de modelos com log aqui, por caso a gente precise tirar alguma dúvida. Mas voltando aqui. Vocês sabem que para cada modelo com logaritmo a gente tem 3, né? Modelo log-log, modelo log-lin e modelo log-lin. Perdão, modelo lin-log, né? O que significa esse lin, né? Significa que ele está linear, tá bom? Ele não está em logaritmo. E o log significa que está com log, obviamente, né? Então, no modelo, aqui dependendo do qual modelo que ele peça para a gente estimar, o modelo com log, você tem duas interpretações. Você tem uma interpretação para quando a variável ela é discreta e tem uma interpretação para quando a variável ela é contínua. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, para caso alguém não tenha visto, ou vocês não tenham visto de fato ainda, não. Mas vocês vão ver que o professor vai ficar muito mais fácil de entender depois. Então a gente tem um modelo com log-log aqui, né? O modelo log-log. E eu até vou ler aqui que fica melhor de entender. O modelo log-log, ou apenas log linear, ele transforma ambas as variáveis dependentes e explicativas em logaritmo. A base mais utilizada universalmente é o número de Euler, tá? Exponencial ou simplesmente o númerozinho, o número não, né? A letrazinha E ali, né? Sendo esse logaritmo mais conhecido como logaritmo neperiano, tá? O LN, que a gente chama aí de log natural também. A interpretação permanece inalterada, independente da base que esteja usando o logaritmo. Quando a gente vai fazer uma interpretação desse tipo de modelo com logaritmo, a gente vai fazer uma interpretação que vocês já viram certamente em Economia 1, tá? Que é uma interpretação de elasticidade, tá? Então lembra lá de elasticidade de preço da demanda, uma variação percentual em uma determinada variável, né, provoca uma variação percentual em outra. Então é justamente isso aqui, são variações percentuais, tá bom? Então, quando o regressor ele é contínuo, e por isso que na questão ele fala se é contínuo ou não, a gente tem a seguinte interpretação aqui para nossos betas, tá bom? Então ele fala o seguinte, o aumento de 1% em x provoca em média uma variação de beta% em y. Já quando o regressor ele é discreto, o aumento de 1% em x provoca em média uma variação de exponencial de beta menos 1% em y. Tá bom? Então esse aqui é para o modelo log-log. Para o modelo lin-log, que é o segundo modelo, para o modelo log-lin, que é o modelo que é mais pedido em prova, tá? Todas as provas que eu vi, né, do professor, os mais pedidos, ou melhor, o mais pedido foi o modelo log-lin, ele fala o seguinte, e aqui já é uma interpretação não elástica, mas sim semi-elástica, ou seja, uma variação percentual em determinada variável provoca uma variação absoluta em outra. Isso que é sistema elástico, tá bom? Nesta modelagem, apenas a variável dependente é log linearizada, tá? Este modelo é usado quando se deseja conhecer a variação percentual de y dada uma variação absoluta em x. Então, formalmente, o modelo é representado da seguinte forma, né? ln de y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x mais o erro, tá? E a interpretação dele é a seguinte. Quando o regressor ele é contínuo, ou seja, quando o x ele é uma variável contínua, a interpretação que você vai fazer é a seguinte. O aumento de uma unidade em x, que a variação aqui em x é absoluta, porque ele não está em log, não está em ln, tá bom? Então, o aumento de uma unidade em x provoca, em média, uma variação de beta vezes 100% em y, quando é contínuo. Quando for discreto, o aumento de uma unidade em x provoca, em média, uma variação de exponencial de beta menos 1 vezes 100% em y. Mas não é para multiplicar por 100%, tá, pessoal? Você multiplica por 100 e coloca o percentual depois, o símbolozinho. Que eu já vi gente multiplicando por 100% e vai dar o mesmo resultado, né? Você está multiplicando ele por ele mesmo. Enfim. E o último modelo, que não é tão cobrado, é o modelo lin-log, tá? Na apostila só tem interpretação para quando ele é contínuo, tá bom? Não tem para quando ele é discreto. E o professor nem cobra muito esse modelo aqui, né? Mas certamente, talvez, possivelmente, é uma possibilidade, talvez ele cobre, né? Não estou afirmando nada. Vamos lá. Nesta modelagem também tem uma interpretação semi-elástica, tá bom? Só que dessa vez, em vez do y, ele está em ln, ou seja, ele está em log, quem vai estar é o nosso regressor. Então, quando você tiver esse tipo de modelo aqui, né, para regressor contínuo, a interpretação é o seguinte, o aumento de 1% em y, um aumento de 1% em x, provoca em média uma variação de beta sobre 100 em y, beleza? Então, bem tranquilo aqui, não tem mistério nenhum. Então, vamos voltar lá para a lista, tá bom? Então, beleza, pessoal. Bora lá, então.
Voltando aqui. Então, enfim, né? Para testar empiricamente, você coletou uma amostra aleatória com dados do preço de ações das firmas, de firmas SAs, sociedades anônimas, de gastos com o controle interno dos pares dessas firmas, bem como a medida da habilidade do CFO da firma, variável contínua que realiza valores no intervalo de 0 a 10, então você já sabe que vai ser uma interpretação de regressor contínuo, exatamente. Então, vamos lá. Então tem JIP, que porra é JIP? Caramba, falei uma palavra. O que é JIP, né, velho? JIP aqui, pessoal, é um gasto com controle interno dos pares, tá? Então tem a empresa. Caramba, foi bem espontâneo, que porra é essa? Mas enfim, empresa, né? Que aqui seria o izinho, né? Você sabe que ia para cada empresa, né? Número de observações. O JIP é o gasto com controle interno dos pares, em R$ 1.000. A gente tem o preço da ação, né? Tem a habilidade do Chief Financial Officer, né? E tem o LN aqui, que não era para estar aqui, mas como eu já fiz, né? Ele está aqui, tá? Então essa parte aqui, ó, eu vou deixar assim mesmo, tá? Esqueçam isso aqui não está na questão. Isso aqui foi depois que eu calculei, mas vamos lá. Então, bora aqui descer, né? Vamos ver o que é que ele pede aqui pra gente. Você está interessado em saber se os gastos dos pares influenciam o preço da ação de uma empresa. Então, você está interessado no seguinte, se o preço da ação aqui... Perdão, se você está interessado no seguinte, se o gasto com o controle interno dos pares vai influenciar no preço da ação. Ou seja, nesse sentido, quem seria a variável explicativa e quem seria a variável explicada, né? Então, seria no caso, a variável explicativa seria o gasto com controle interno dos pares e a variável explicada seria o preço da ação. Porque nesse sentido aqui, o JIP está sendo a variável, o JIP que eu falo é gasto com controle interno dos pares, ele está sendo a variável independente e o preço da ação está sendo dependente dele, tá bom? Então, observação, né? Para o cálculo do log, utilize apenas 3 casas decimais. Já começa aqui salientando que eu não utilizei 3 casas decimais, eu utilizei todas as casas decimais que o Excel dá, tá? Então, quando vocês forem fazer isso aqui na mão, façam com 3 casas decimais. Na prova o professor vai dizer, e se não tiver na prova, vocês perguntem ele na hora, tá? Foi o que aconteceu na prova que eu fiz, salvo engano, não tinha dizendo nada na prova, mas a gente perguntou pro professor, pessoal, eu utilizei em 3 casas, enfim, né? A gente utilizou. E por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para que fiquem respostas mais parecidas, né? Porque se você utiliza, por exemplo, se eu utilizo uma casa decimal, o outro utiliza 10 casas decimais, o outro utiliza 11, 12, e 10 e 9, enfim. Se todo mundo utilizar a quantidade que quer, os resultados, por mais que sejam próximos, nunca serão muito parecidos, né? Às vezes, a quantidade de casas decimais que você utiliza pode alterar muito o resultado. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação, né? Aí na letra A ele pede, desenvolva um modelo de regressão simples, nesse caso ele quer uma simples, né? Assuma que H1 é válida, então está assumindo que a hipótese de exogeneidade está valendo, né? Do tipo log-lin, ele já dá o tipo de modelo que ele quer, o modelo log-lin, ou seja, é aquele modelo em que o log ele está onde? Né? O log ele está no y, tá bom? E o x continua linear ali em nível. E estime os parâmetros da equação, analisando os coeficientes para qual a interpretação, analisando os coeficientes, qual a interpretação dos parâmetros. Então, além da gente fazer esse modelo aqui, modelo logaritmo, né? Nesse caso o log-lin, a gente vai ter que interpretar também os parâmetros, e aí vocês vão ver como é que faz e como é bem simples, tá bom? Então aqui já tem um passo a passo, né? O primeiro passo é definirmos o modelo que a questão pede, sendo ele, no caso, a LN de preço da ação, tá? É igual a beta 0 mais beta 1 vezes o JIP, que é o gasto controle interno dos pares, mais o erro, tá bom? Isso aqui é o modelo o modelo que ele pede aqui na questão, o modelo aí, obviamente, que é um parâmetro que nada está sendo estimado. Por se tratar de um modelo simples, vamos utilizar somatório, tá, pessoal? Então, tem as fórmulas aqui para a gente calcular o beta 1 chapéu e o beta 0 chapéu. Tá aqui bem na cara, né? Temos o número de observações, que é igual a 8, né? Temos o somatório de x e y, que dá esse valor aqui. Deixa eu colocar, inclusive, aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Aqui, ó. Pronto, né? E centraliza eles aqui de novo. Não quer centralizar, mas vai ficar aqui, né? 8, né? 1103, 23, 27, 385, 19, enfim. Então, ó, tem o somatório de xy, somatório de y, somatório de x quadrado e somatório de quem, né? O somatório de x ao quadrado. Então, a gente tem o somatório de x quadrado e tem um quadrado do somatório de x. Você vai pegar o somatório de x e vai levar ao quadrado. Então, você pega esse somatório aqui, ó, isso aqui, e eleva ele ao quadrado. Pronto, dá esse valor aqui, tá bom? Simples assim, para quem tem dúvida ainda. Enfim, utilizando a fórmula do beta 1 chapéu, a gente só vai colocar os valores aqui, ó. Se você clicar, você pega aqui e vê, vai ser certinho aqui, tá bom? Então, veja aqui, ó, beta 1 chapéu, né? A gente tem aqui, ó, conforme está na fórmula, então a gente chega nesse resultado aqui. E embaixo a gente coloca a mesma coisa,
Perdão, mesma coisa não, né? Coloca o somatório de x quadrado menos o quadrado do somatório de x. Chegamos nesse resultado aqui. Posteriormente, você tira na divisão, você chega num beta 0, num beta 1 chapéu de menos 0,11, né? Aproximadamente. Beleza? Aí a gente tem agora para calcular o beta 0 chapéu, você tira a média de y e a média de x. Como é que faz isso? Você simplesmente pega aqui o somatório de y e o somatório de x e divide por 8, que é a quantidade de observações. Beleza? Você chega nessas médias aqui. Utilizando a fórmula dada aqui para a gente calcular o beta 0 chapéu, y médio é igual a beta 1 chapéu vezes a média de x, tá? Você faz exatamente isso aqui e você chega nessa resposta aqui de 3,48, tá bom? Então, bora lá, pessoal. A interpretação aqui desse modelo que a gente estimou aqui, tá bom? Bem tranquilo, né? Vocês viram ali basicamente não, é tudo que a gente já viu na primeira unidade, né? Então, bem tranquilo. Vocês coloquem aqui, eu recomendo pelo menos, né? Vocês montarem aqui o modelo que vocês estão estimando, né? Com os respectivos valores, para que vocês tenham uma noção melhor do que como vou interpretar. Lembra lá que é um modelo log-lin, pessoal. E a nossa variável independente, que é o nosso x, o regressor, ele é uma variável discreta, tá? Que é o gasto controle interno dos pares, que é o nosso GIP, né? E a interpretação para o beta 1 chapéu, que é o parâmetro de interesse, tá bom? É o seguinte, o aumento de R$1.000 nos gastos com controle interno dos pares, que é o nosso GIP, provoca uma diminuição média de aproximadamente 1,19% no preço das ações. E por que é percentual em um e absoluto no outro? Porque justamente é uma interpretação semi-elástica, tá bom? É um modelo log-lin, em que o nosso LN está no preço das ações, que é a variável Y, tá? Que é a variável explicada, e o nosso regressor está absoluto. E quando ele está absoluto, a gente sempre chama de R$1.000, de 1, de alguma coisa que reflita 100%, de 1, enfim. Qualquer coisa que remeta a isso, tá, pessoal? Então, o aumento de R$1.000 é o que provoca essa variação percentual, tá bom? E por que está em R$1.000, né? Eu coloquei R$1.000. Cadê? Aqui, ó. Porque ó, o gasto controle interno dos pares está em R$1.000, beleza? Então, justamente por causa disso aí. Ricardo, como é que eu chego nesse resultado aqui de 1,19 percentual, né? Esse percentual que você achou. Só utilizar isso aqui, ó, exponencial de beta menos 1 vezes 100%. Como é que faz isso? No Excel você vai fazer a seguinte maneira. Coloca aqui exponencial, você pega o resultado do beta 1 chapéu, tá? Menos 1, e você multiplica esse resultado aqui por 100. Aí eu vou pegar, vou fazer isso aqui, e agora eu multiplico por 100. Pronto, menos 1,19 vezes 0,591,2. Não precisa colocar isso tudo, tá? Arredonda aí. Beleza? Vocês já vão perceber, deixa eu dar um Ctrl Z, inclusive. Percebam também que deu muito próximo aqui ao valor que a gente já tinha achado do beta 1 chapéu, mas que deu diferente de fato, né? Deu diferente a partir da casa decimal 98 ali, aqui 91, enfim. Beleza? Opa, deu um errozinho aqui, beleza. Então, pessoal, percebam que na verdade o modelo com logaritmo não tem mistério nenhum. O que muda basicamente é a interpretação. Você tem que saber se é um modelo log-log, um modelo log-lin ou um modelo lin-log. Tá? Modelo log-lin é o que mais cai na prova, então foca nele. Saiba interpretar, saiba diferenciar as variáveis, saber se elas são discretas ou contínuas. Nem sempre o professor vai dizer para você o que é contínuo e o que é discreto, tá bom? Você tem que partir do pressuposto de que ele não vai falar isso e que você vai ter que interpretar. Olha, eu acredito, não é nem eu acredito, né? Você tem que olhar para a variável e entender se ela é uma variável discreta ou não. Quantidade de pessoas é uma variável o quê? Discreta. Altura de uma pessoa é uma variável o quê? Uma variável contínua. Ricardo, mas eu posso discretizá-la. Sim, você pode, né? De fato, a gente faz isso na vida real, né? Mas ela é uma variável que é contínua, de fato, assim, né? Dinheiro, tá? É uma variável contínua também. Então, você tem que saber diferenciar isso aí para que você possa fazer a interpretação correta. Se você faz tudo certo e interpreta errado, você vai perder ponto, obviamente, né? Mas vamos lá. Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem mistério nenhum, tá bom? É só prática isso aí. Vamos para a letra B, então, que agora vai falar de inferência e regressão. Então, pessoal, bora agora para a letra B, tá? Ela é um pouquinho grandinha aqui, mas a gente vai dar conta tranquilamente dela, tá bom? Ela é de inferência em regressão, tá bom? E a gente vai falar aqui sobre os testes de hipótese, principalmente o teste T e o teste F, né? Essa questão aqui. Então, na letra B, ela fala o seguinte. A interpretação da letra A, ela é válida para a amostra, né? Então, ela pergunta isso aí pra gente, tá bom? Faça um teste de hipótese, teste T e F, ela já especifica qual teste que ela quer, para beta 1 e utilize o alfa, né, o nível de significância ali, 0,05, ou seja, 5%. O que é que você conclui desse teste de hipótese, tá bom? Lembrando que os testes têm que dar o mesmo resultado, tá bom? Construa também um intervalo de confiança para o parâmetro de interesse, tá bom? Nesse caso aí, o beta 1. Então, primeiro, pessoal, lembra lá, certamente você já viu esse assunto, ele é o inicial ali da segunda unidade, tá bom? Então, faremos primeiramente o teste T, utilizando essa fórmula aqui. O beta 1 chapéu menos o beta 1
hipótese nula, tá bom? Por ele ser igual, por ele não, né? Hipótese nula é o quê? O beta 1 sendo igual a zero, né? Já está aqui embaixo a formulando as hipóteses, tá bom? E embaixo tem a raiz da variância estimada de beta 1 chapéu, tá bom? Então vamos lá. O que é que significa essa raiz, né, da variância? Significa que ele está utilizando o S2. E não o sigma. Não consegue, né? O sigma ao quadrado. Meu Deus, eu bugo tudo. Tento falar muito rápido, acaba, né, perdendo aqui, mas enfim. O que é que significa essa variância com esse chapéu, né? Essa variância estimada? Significa que em vez de estar utilizando o sigma ao quadrado, que é a variância dos erros populacional, a gente vai estar utilizando o estimador da variância dos erros, o S2, tá bom? Simplesmente isso daí. Não tem mistério. Então, formula as hipóteses, tá? H0 para beta 1 igual a 0. E a H alternativa, ou seja, HA, que é a hipótese alternativa, para beta 1 sendo diferente de 0. Se beta 1 for aceito, ó, se H0, que é a hipótese nula, ela for aceita, significa dizer que não existe, pelo menos a gente não pode inferir para a população, que existe uma relação causal de X causando Y. Agora, se a hipótese nula ela for rejeitada, aí a gente pode dizer que existe de fato uma relação causal entre X e Y, tá bom? Vocês certamente já viram isso aqui com o professor. Então vamos lá. Para obter o T crítico, temos que achar o grau de liberdade, né? Lembre-se que tem uma tabela bicaudal aí, né? A tabela de student, né? Para você achar aí os T críticos. Mas não precisa se preocupar nisso para a prova, tá? Eu só precisei achar aqui porque a questão, né? Essas fichas aqui elas não dão os críticos, né? Ou seja, o F crítico, o T crítico, o Z crítico, ela não dá. Porém, na prova, não se preocupa, o professor vai dar para vocês aí para facilitar, tá bom? Então vamos lá, vamos descer aqui, que aí tá tudo bem explicadinho depois. Eu vou mandar isso aqui para vocês, fiquem tranquilos, né? No futuro aí eu mando, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Primeiro iremos calcular o estimador da variância dos erros, né? O S2. Então lembra lá que a gente está falando de S2 e não mais de sigma ao quadrado. Por quê? Porque tem o teste de hipótese com variância, né? Sigma ao quadrado conhecida, e tem um teste de hipótese com variância, ou seja, sigma ao quadrado desconhecido. Quando a gente trabalha na vida real, a gente só trabalha com desconhecido, obviamente, né? A gente não tem acesso à variância dos erros populacional. Se tivesse, seria uma maravilha, a gente não precisaria fazer teste nenhum, né? Não precisaria fazer nada, porque já está tudo dado, né? Mas enfim, isso não acontece. Então a gente tem que partir do pressuposto de que não temos e temos que fazer aí com um teste, com uma variância desconhecida. Então, bora lá. Vocês já estão cansados de ver essa fórmula aqui, né? Nessa cadeira. Então, S2 é quem, né? É o somatório dos erros ao quadrado, o estimador dos erros ao quadrado, tá? Sobre N menos K, tá bom? Então, a gente tem o modelo aqui que a gente já estimou na letra A, LN do preço da ação, é igual a 3,485, que é o nosso beta 0, menos 0,011, né? Que é o nosso beta 1 chapéu. E temos o nosso GIP, que é o gasto controle interno dos pares, tá bom? Então aqui, pessoal, vou poupá-los disso daqui tudo, que isso aqui é bem chato, né? Chato no sentido de que é repetição, né? É cansativo. Então, o somatório dos erros, depois você pega o somatório dos erros e eleva ao quadrado. Você vai achar o nosso S2. Essa parte aqui você pega e divide pelo N menos K, que é o nosso grau de liberdade, tá? Você vai encontrar, então, o S2, que é um estimador da variância dos erros, de 0,01374298, tá bom? Você arredondaria isso aqui para 3, que facilitaria muito a sua vida. Beleza? Ah, Ricardo, não sei o que é isso aqui, o somatório dos erros. Basicamente é o seguinte, pessoal. Veja só. Quem é a célula F15, né? F15 está lá em cima, ó. Perceba que F15 vai ser quem? Vai ser o LN de preço da ação. Não confunda e pegue o preço da ação, tá? Ou seja, o 21. Você pega sempre que está o LN, porque a gente está trabalhando com modelos com logaritmo, tá bom? Então pega aqui, ó, para cada um, você coloca aqui, vocês já estão cansados, né, de saber disso aqui, menos, né, o nosso modelo estimado, vezes o C15, que é o C15, é o GIP, tá, para aquela respectiva empresa, que é de 35. E aí você faz isso aqui e você vai achar esse valor aqui, tá bom? Você teria que fazer isso aqui na mão, né, leva um tempo, obviamente, né, mas é passageiro, vocês vão ter que fazer, né, infelizmente. Mas na prova o professor sempre dá uma coisinha bem pequenininha, porque aí, né, se desse negócio grande assim, meu Deus do céu, ia demorar demais. Então, achado aí o nosso S2, tá bom? Que é esse daqui que está em negrito. Vamos calcular agora a variância estimada de beta 1 chapéu, ou seja, o nosso erro padrão, tá bom, pessoal? Para a gente fazer isso aí, se a gente está fazendo pelo somatório, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Lembra que essa formulazinha, quando tem embaixo aqui, né, o n menos o somatório de x quadrado menos o quadrado do somatório de x, a gente já tem a resposta, tá, pessoal? Qual é a resposta? A resposta está aqui em cima, ó. Aqui embaixo é quanto? 11,063. Então é só pegar isso aí, muito tranquilo, tá bom?
Aí em cima a gente teria que descobrir quem é sigma ao quadrado vezes n. Só que lembra lá, a gente não está utilizando sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado, que é a variância dos erros populacional. A gente está utilizando o S2, que é a nossa variância estimada, tá bom? Nesse caso, a gente pega o valor do S2, que está aqui, e multiplica pelo número de observações, que no caso seriam 8 números de observações. Então, a gente tem aqui a variância do beta 1 chapéu, estimada, ou seja, o estimador da variância do beta 1 chapéu. No caso, esse carinha vezes 8, tá vendo? Esse aqui vezes 8, dividido por 11,063. Chega nesse valor aqui, que dá esse valor aqui, tá bom? E agora? Agora a gente vai utilizar, a gente já tem tudo, tem a variância dos erros, ó. A gente tem a variância estimada de beta 1 chapéu, já tem o beta 1 chapéu e tem o beta 1, né, H0. Quem é o beta 1 H0? É a hipótese nula, ou seja, beta 1 sendo igual a 0, tá bom? Não tem mistério nenhum isso aí, tá bom? Meu Deus, falei tá bom infinito aqui, né, mas vamos lá. Meu Deus do céu, vamos lá, simbora. Então, utilizando essa fórmula aqui, pessoal, de beta 1 chapéu menos o beta 1 para a hipótese nula, tá bom? Dividido por quem? Dividido pela raiz da variância estimada de beta 1 chapéu. Vou clicar aqui para vocês verem como é que faz, tá bom? Basicamente, eita, aqui eu fiz direto, né? Eu nem lembrava disso, mas vamos lá. Basicamente, você pega o valor do beta 1 chapéu. Quem é o beta 1 chapéu que a gente achou lá em cima? Beta 1 chapéu é esse cara aqui, ó. Menos 0,011, 98, 45, 88. Pega esse cara, tá bom? Quem é o beta 1 para a hipótese nula? Beta 1 para a hipótese nula é 0. Então, você vai tirar aquele valor de beta 1 chapéu menos o 0. Simplesmente fica ele, né? Você fazer uma coisa. Se você fizer uma coisa menos 0, vai dar ela mesma. Tá bom? Sem mistério algum. E agora você pegaria esse valor aqui e tira a raiz dele, tá bom? Se você já tem a variância estimada de beta 1 chapéu, você tira a raiz disso aqui e fica esse valor enorme aqui embaixo. E você faz a divisão e chega nesse aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui é o nosso T calculado. Tá bom? T calculado. O T calculado, a gente vai fazer agora o nosso teste de hipótese. A gente já sabe quem é o nosso T crítico. Quem é o nosso T crítico? Esse carinha aqui, 2,447. Lembra que a gente está trabalhando com uma normalização bicaudal, tá? Então, é um sino, né? Um negócio parece um sino aí, então. Então, você coloca aqui os valores dos T críticos, tá? Para ambos os lados, tá bom? Então, positivo e negativo. E você agora tem o nosso T calculado. O nosso T calculado, ele está onde? Ele está na área azul aqui, ó, se você for ver, tá? Quando eu coloquei aqui, ó, 3, menos 3,49, enfim. Ele está na área azul. O que é que significa isso, pessoal? Significa que ele está na área de rejeição. Ou seja, se ele está na área de rejeição, a gente vai rejeitar quem? Vai rejeitar H0. Ou seja, a gente rejeita a hipótese de que o beta 1 chapéu ele é igual a 0. Tá bom? E aí a gente coloca em módulo isso aqui, né? Porque aí fica muito tranquilo. Então, portanto, qual que é a conclusão que a gente tira disso aqui? Se ele está na área de rejeição, rejeita-se H0. Então, conclui-se com 95% de confiança. Por que 95% de confiança? Porque o nosso alfa é de 5. Nosso nível de significância é de alfa igual a 5%. Então, nosso nível de confiança é de 95%. Que há relação de regressão entre os gastos e os preços das ações. Ou seja, existe uma relação de regressão entre o GIP, que é o gasto controle interno dos pares, tá bom? E o preço das ações, beleza? E agora, pessoal, nosso intervalo de confiança. Como é que a gente faz nosso intervalo de confiança? Utiliza essa fórmula aqui. Intervalo de confiança com 95% de confiança, tá bom? Tem que lembrar disso aí. É quem? É o beta 1 chapéu menos o T crítico vezes a vezes a raiz da variância estimada de beta 1 chapéu, tá? O beta 1 chapéu mais o T crítico vezes a raiz da variância de beta 1 chapéu. Vezes a raiz do estimador da variância de beta 1 chapéu, tá bom? Só para ficar bem claro aí para vocês. É um pouco confuso, eu sei, tá, pessoal? Não liguei aí, eu também entendo essa parte de confusão. Eu me confundo muito, mas fiquem tranquilos, é só fazer devagar, é que eu sou meio apressado, né? Se vocês fizerem devagarzinho aí, vocês vão conseguir lograr isso tranquilamente. Então, intervalo de confiança, minha voz já tá falhando, né? Tô falando tão rápido aqui, tão depressa, que o negócio já tá ficando rouco. Vamos lá. O intervalo de confiança com 95% de confiança é igual a quem? Eu coloquei aqui para ficar bem claro para vocês, utilizando essa fórmula aqui de intervalo de confiança. Nosso beta 1 chapéu, menos 0,011, menos quem? Nosso T crítico, que é 2,447, vezes quem? Vezes a raiz do estimador da variância de beta 1 chapéu. Tá? E você faz o resto para o outro lado também. Então, você tem um intervalo de confiança aqui, nesse sentido aqui. Ó. Beleza, Ricardo. O que é que esse intervalo de confiança nos diz? Existe nesse intervalo de confiança 0? Não existe. Né? O intervalo está em quem? Está menos 0,01 e menos 0,03.
Então, ele não passa para o lado positivo. Se ele passasse para o lado positivo, significaria dizer que ele passou pelo zero. Então, o zero ele não contempla nesse intervalo de confiança. Se ele não contempla esse intervalo de confiança, a gente pode concluir que, com 95% de confiança, que há relação de regressão entre os gastos e os preços das ações, tá bom? Então, a mesma interpretação que a gente tirou fazendo o teste de hipótese ali, tá? Rejeitando a área crítica, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o teste F. Né? O teste F também é bem tranquilo. Mas antes eu vou tomar água e já volto. Morrendo, vai. Então bora lá, pessoal. Voltei aqui, vamos pro teste F, tá? Tomei uma água, acho que estou melhor, minha voz já melhorou um pouco, eu acredito. Mas antes de falar do teste F, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do teste F aqui, ó, nessa parte aqui, tá bom? Vamos lá. Por que eu vou mostrar? Porque o teste F ele tem muitas peculiaridades. E a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que na verdade, na prova, o professor cobra ele de maneira muito tranquila, tá bom? Então vamos lá. Ó, o teste F, né? Nas duas sessões anteriores, né, vimos como realizar o teste de hipótese para cada parâmetro de forma singular, ou seja, para cada parâmetro de forma isolada. Se eu quero realizar o teste de hipótese para beta 0, eu só faço para beta 0. Se eu quero calcular fazer o teste de hipótese para beta 1, eu só faço para beta 1. O teste F não. O teste F ele deixa você fazer um teste de hipótese para todos os parâmetros, tá bom? Nosso desejo agora é realizar um teste para vários parâmetros simultaneamente, ou seja, do mesmo tempo, sem precisar fazer teste de hipótese para cada um dos parâmetros isoladamente. Então a gente vai formular aí nosso teste de hipótese da seguinte maneira, tá? A hipótese nula é que o beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta infinitos, né, são iguais a zero. E a hipótese alternativa é que pelo menos um dos betas, tá, ele é diferente de zero. Se pelo menos um dos betas for diferente de zero, a gente rejeita essa hipótese aí, beleza? Então, o teste F você formula da mesma forma, só que tem uma peculiaridade. A peculiaridade que a gente vai utilizar é justamente essa daqui. Ó. Não vou nem focar agora na análise de variância, que a gente chama da tabela 9 e tal, nem tampouco aqui no coeficiente de determinação e o teste F. Tá? Vocês vão ver isso posteriormente aí com o professor, se não já viram, tá bom? Mas para essa questão não precisa. O que é que a gente precisa para essa questão agora? Dessa parte aqui, ó, que eu cliquei agora. Seguinte, vamos lá. O teste F ele pode ser aplicado tanto em modelos de regressão múltipla quanto de regressão simples, tá bom? No último caso, a estatística acima pode ser ainda simplificada, já que faremos inferência apenas sobre beta 1. Vamos mostrar aqui, no modelo de regressão simples, quando a gente está tratando de modelo de regressão simples, as estatísticas f e t quadrado, tá, se equivalem, tá bom? Então o teste de hipótese volta a ser simples. O que quer dizer isso, pessoal? Significa dizer que quando a gente está tratando de modelos de regressão simples, o teste F e o teste T eles se equivalem. Ou seja, o F ele é igual ao T quadrado. O que quer dizer isso? Vamos lá para a questão que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, o teste F, quando a gente está tratando de modelo de regressão simples e para apenas um parâmetro, ou seja, nesse caso é o beta 1. Tá bom? Meu Deus, está aparecendo várias mensagens aqui, mas enfim, né? Não liguem não. E só aparece para um dos parâmetros, que é o beta 1. O teste F, ele tende a não se equivale aqui ao teste T, só que o teste T ao quadrado. Então, facilmente você faria o seguinte, como é um modelo simples, ou seja, precisamos fazer o teste para apenas um parâmetro, que no caso é o beta 1, tá? O F crítico ele vai ser quem? Vai ser F crítico é o F, K-1, N-K, que serviria para você achá-lo exclusivamente lá na tabela do F, tá? Me esqueci como é que se chama essa porra desse F, né? Teste pode ser F. Seria F 1,1 não, né? 1 ponto vírgula, meu Deus do céu, ponto vírgula, tomar no centro, 1,6. Tá? F crítico é igual a 5,99. Beleza, achamos F crítico. E agora? Basicamente a gente vai utilizar isso aqui, ó. Então isso aqui a gente utiliza agora. O T, que a gente já achou, que nosso T... Quadrado, perdão, T quadrado não, né? Nosso T não. Nosso T calculado, puta que pariu, tô falando tudo errado. O nosso T calculado, quem é o nosso T calculado? Menos 3,44, não sei o que das contas, menos 3,4907, enfim. Enfim, e agora, o que a gente faz? Simples, pessoal. Você vai pegar o T, que a gente já achou, que é o menos 3,4907, enfim, vai, né? E vai elevar ao quadrado. Então, vamos lá. O T calculado ao quadrado é igual ao F calculado, quando for para o modelo simples, tá bom? Normalmente, o professor cobra assim. Tendo isso em mente, basta levarmos ao quadrado o teste T, anteriormente calculado, tá bom? Então, nesse caso aqui, você pega o teste F. Meu Deus, teste F não, senhor. Você pega o teste T, você pega o T calculado, meu Deus do céu, tô tudo errado. Você pega o T calculado,
e eleva ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você acha o f calculado. Quando você achou o f calculado, agora você vai fazer a mesma relação que você fez anteriormente com o t crítico. T crítico não, com o teste t. Você pega o f calculado, você coloca em módulo e vê se ele é maior ou não que o f crítico. Se ele for maior, ele está na área de rejeição, está na área crítica. Se você rejeita H0, você tem a mesma interpretação que você fez para o teste T aqui em cima. Então, pessoal, me perdoem agora por esse final. Tá bom? Eu tô meio nisso norteado aqui. É o carnaval, tá? O carnaval tá me fazendo isso ficar assim, eu já sou meio acelerado. Mas eu não vou regravar não, tá? Vai ficar desse jeito aí mesmo. Desculpa o palavrão. Mas vamos lá. Terminamos aqui então, pessoal. Tá? Já tenho feito aqui a letra C e tal, mas não vai ser nesse vídeo que eu vou falar com vocês. Tá bom? Nessa monitoria, nesse caso, né? Já está muito grande, tenho certeza que já está um pouco cansativo para vocês. Espero que tenha dado para vocês entenderem e compreenderem. Não é difícil. Eu posso ter complicado um pouco para vocês ou não. Não sei, espero que não. Mas quero que vocês saibam que podem contar com a gente aí nos monitores, tá bom? Tentaremos, na verdade, auxiliar da melhor forma possível. E que vocês logrem isso nessa segunda prova. Não é um assunto tão fácil quanto a primeira, mas também não é tão difícil, tá bom? Não se assustem. Vão com calma, é tranquilo. Tudo que vocês já sabem, vocês vão aplicar agora. Então, qualquer dúvida, manda lá no chat, manda lá no privado, se quiserem. Tá bom? Tirem dúvidas com o monitor Bruno, pô, o cara é excelente, velho. O cara tira onda, ele sabe muita coisa. Tá bom? Eu tô meio enferrujado aqui. Faz muito tempo que eu não vejo esse assunto, inclusive. Porque... enfim, né? Tendo que fazer várias coisas, então acabo não tendo tanto tempo para estar estudando essa parte aqui. Então, desculpa se eu fui muito raso, né, no assunto, se eu não me aprofundei tanto, se eu não fui tão específico, não expliquei muito bem. Porém, vocês têm que entender também que eu não vivo disso daqui, né? Tem estágio, né? Tem outras cadeiras da faculdade, enfim, vocês compreendem também que vocês também são alunos, né? São acadêmicos aí. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa manda lá, tá? No grupo, no chat, no PV, nos comentários aqui também, se quiser. E eu vou estar tentando responder da melhor forma possível, né? As outras letras, se vocês quiserem, façam aí também. Depois a gente vai corrigir aqui, eu vou fazer outro vídeo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Bom carnaval, boas voltas às aulas depois do carnaval. E é isso. Tamo junto. É nóis. Falou, é nóis.